Muito boa tarde, meus amados irmãos, família Segunda Igreja Presbiteriana em Ouro Preto do Oeste. Estou aqui novamente para trazer uma palavra ao teu coração, trazer uma devocional das Escrituras Sagradas de Deus para a sua vida. Ela se encontra em Efésios, capítulo 1, versículos 20 a 23. Nos diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Muito se fala em governo, em providência de Deus sobre as nossas vidas, porque esta é uma verdade. Nós precisamos então entender tudo isto no meio de todo esse cenário que nós estamos vivendo, diante não só deste momento, porque esse momento está em foco, está em alta, está em evidência, é a nossa atual aflição, é o nosso atual desespero, é a nossa atual expectativa de dias melhores. Mas esta é uma verdade de Deus para todos os nossos dias, para toda a nossa vida. Deus está em Cristo Jesus governando o mundo, nas esferas moral, na esfera espiritual, na esfera física. Deus está no controle. A providência e o governo de Deus está acima de tudo, de todas as coisas, de qualquer e acima de toda a autoridade no mundo criado. Nós temos e entendemos isso. Isso são os decretos de Deus que se cumprem. Se Deus governa, se Deus é soberano, se Deus é providente, então Deus cumpre todos os seus decretos em todos os momentos ou em qualquer momento da nossa vida, da nossa caminhada. Deus vai cumprindo, as coisas vão se desenrolando, vão acontecendo, o Evangelho vai sendo pregado, Cristo vai trazendo, vai convertendo, o Evangelho de Cristo Jesus vai mudando a vida das pessoas. As pessoas vão chegando então ao conhecimento do Salvador e vão retirando-se do mundo das trevas pelo poder de Cristo Jesus. Aqueles que não estão inscritos no livro da vida, estes vão ouvindo o Evangelho, vão rejeitando e vão a si mesmos se autocondenando, mas Deus está sob o governo de todo o universo, de todas as coisas criadas. Deus está no controle. O texto que nós lemos vai nos falar acerca disso. Cristo está assentado à direita nos lugares celestiais, acima de tudo e acima de todos. Tudo está debaixo dos pés. Cristo é a cabeça de todas as coisas. É importante nós sabermos isto. É importante nós vivermos isso. Por que é que nós temos que saber e temos que gravar isso nas nossas mentes? Porque isso reflete-se na nossa vida. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós vivemos, é o reflexo daquilo que nós cremos. Não adianta eu saber, então, que Deus é providente, que Deus é soberano, que Deus em Cristo governa todas as coisas, que tudo está debaixo do controle soberano de Deus, que toda essa situação que nós estamos enfrentando, de fato, não é circunstancial, não é ao acaso. Eu preciso crer nisso. Se eu sei, eu preciso crer e eu preciso viver. Só assim eu posso compreender as coisas de Deus, as coisas espirituais. Então, para você que crê, para você que vive esta verdade, para você que sabe que Deus é soberano, que Deus é poderoso, que Deus está acima de tudo, de todas as coisas, inclusive do que está acontecendo, então, na sua vida prática, então, saiba de uma verdade extremamente essencial. Não se apavore com o que está acontecendo.
ainda que nuvens densas estejam sobre nós, ainda que elas apareçam no horizonte de forma mais densas ainda, ainda que o mundo caminhe por uma trilha sem volta, ainda que aos nossos olhos aquilo que ainda era moralmente sadio, aquilo que ainda poderia ser economicamente perfeito, a certa ausência de violência, de injustiça, todas as outras coisas, ainda que isto vá se agravando, ainda que nós vamos perdendo de vista aquilo que ainda é bom, porque aquilo que é mal vai tomando lugar, não se apavore com o que está acontecendo. Deus cumpre os seus decretos. Deus escreveu a história do início ao fim. O soberano está no controle, está no leme de toda a história. O Senhor cuida dos seus filhos. O Senhor sustenta os seus filhos. O Senhor Jesus Cristo vai falar acerca disso. Se Ele alimenta os pardais, se Ele veste os lírios do campo, o que é que Ele não fará conosco, a quem Ele ama, a quem Ele deu a sua própria vida, a obra-prima da sua criação? Não se espante com o que está acontecendo, independente do que você vê no horizonte da sua vida, independente do que você vê no horizonte do cenário que nós estamos vivendo. O Salmo 121 nos leva a essa verdade. O Senhor não dorme, nem dormita o guarda de Israel. Segunda coisa, além de nunca se apavorar com o que está acontecendo, nunca atribua o que está acontecendo ao diabo. Aqui é extremamente complicado de entendermos. Se o nosso Deus é soberano, se Ele está acima de tudo, de todas as coisas, se tudo que acontece está sob o seu governo, sob o seu controle, sob a sua direção, por que é que muitos cristãos têm atribuído todo esse cenário ao diabo, como se o nosso Deus não fosse um Deus presente, como se o diabo estivesse dominando, se o diabo estivesse acima de Deus diante do que está acontecendo? Nunca faça isso. Nunca atribua ao diabo o poder e o governo deste mundo ou as coisas que acontecem nesse mundo. O diabo só faz aquilo que Deus permite. O diabo é um agente de Deus, que age sobre a permissão de Deus. Ele é servo do Altíssimo. Espere o desfecho da história. No desfecho da história, nós vamos ver Satanás, seus anjos, sendo jogados, lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Nunca atribua o governo deste mundo que está acontecendo conosco a Satanás, como se Deus não estivesse presente, como se o nosso Deus não estivesse no controle da história. Então, não se aterrorize com o que está acontecendo, não atribua o governo do mundo ou toda esta situação ao diabo, mas também você, como um bom entendedor das Escrituras, como aquele que crê na verdade de Deus, na providência, no governo de Deus, nunca atribua o que está acontecendo à sorte, ao acaso, como coisas acidentais imprevistas, quer sejam boas ou quer sejam ruins sobre a sua vida. Não existe fatalismo, não existe acidente, não existe coisas causais ou casuais, não existe incidente no que está acontecendo. As pessoas sem Deus atribuem o que acontece às suas vidas à sorte, a acidente, a fatalismos, a casualidade, quer sejam boas ou quer sejam más. Mas nós que somos povo de Deus, nós nunca podemos atribuir à sorte, ao acaso, ao acidente,
o que está acontecendo ou o que acontece conosco, quer sejam boas ou quer sejam ruins. Quando nós recebermos alguma coisa boa, agradeçamos àquele que nos deu, não foi ao acaso. Nunca diga, estava escrito nas estrelas, que você tem sorte, ou que o destino foi bom com você. Não tire a glória de Deus daquilo que é bom que você recebe. Quando você experimentar alguma coisa desagradável como esta que nós estamos vivendo, ou outras que você porventura também esteja vivenciando ou vá vivenciar, não atribua ao destino, ao azar, ao acaso. Chore pelas perdas. Lamente. Fique triste pelo que ruim aconteceu com você. Mas nunca passe pelo seu coração que isso é impessoal. Aconteceu por acaso ou porque tinha que acontecer. Não. O Senhor está por trás de todas as coisas. O Deus da providência, o Deus que governa o mundo em Cristo Jesus, está no controle de toda a nossa história, de tudo que acontece conosco, quer sejam boas, quer sejam ruins, dos seus filhos, daqueles que serão amaldiçoados no inferno, daqueles que são filhos da ira, daqueles que não servem. Até na vida destes, nada acontece ao acaso. É o Deus da providência, é o Deus do governo, é o Deus do controle, é o Deus e o Senhor da história. Que o Senhor da história, em Cristo Jesus, continue a governar a sua vida, direcionar o teu coração, direcionar os teus passos. Que o Senhor da história, o Deus da providência, providencie todos os recursos necessários para que você enfrente, para que nós passemos por esse momento, por essas densas nuvens, por esse horizonte obscuro que nós estamos vivenciando, ou por qualquer outra situação da sua vida. Renda-se aos pés daquele que é o Senhor da sua vida, daquele que governa a história da sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida.